exercício 18 está pedindo para fazer o gráfico de x mais 2 elevado a 4 mais 3. Então, nós vamos partir do gráfico de x elevado a 4. No caso, é só um esboço do gráfico de x elevado a 4. E x mais 2 elevado a 4, eu tenho que transladar em 2 unidades para a esquerda o gráfico de x elevado a 4. Então, quando eu faço o gráfico de x mais 2 elevado a 4, o vértice, no caso de x elevado a 4, que está na origem, vai para o ponto menos 2, e então nós temos aqui o gráfico da função x mais 2 elevado a 4. Esse ponto de intersecção com o eixo y é exatamente onde x é igual a 0, então vai ficar 2 elevado a 4, que é 16. E, por último, eu tenho que somar 3 unidades ao gráfico de x mais 2 elevado a 4. Então, eu vou transladar em 3 unidades para cima o gráfico de x mais 2 elevado a 4. Então, nós temos aqui o ponto menos 2. Eu tenho aqui o ponto 3. Observem que o vértice está sobre o eixo x no ponto menos 2. Então, quando eu subo em 3 unidades, vai para o ponto 3. E o ponto de intersecção de x mais 2 elevado a 4, que é 16. Quando eu subo 3 unidades, eu somo 16 com 3. Ou seja, vai para o ponto 19. Então, nós temos aqui o gráfico, ou melhor, um esboço do gráfico da função x mais 2 elevado a 4 mais 3. No exercício 19, nós temos meio que multiplica x ao quadrado mais 8x. O que eu vou fazer dentro do parênteses é somar e subtrair 16. Então, isso aqui é igual a meio que multiplica x ao quadrado mais 8x mais 16 menos 16. Observe que isso agora, se eu olho somente para essa parte, isso é equivalente a x mais 4 ao quadrado. X ao quadrado, 2 vezes 4 vezes x dá 8x, mais 4 ao quadrado, 16, menos 16. Então, tirando o cochete, fazendo a multiplicação por meio, nós temos meio que multiplica x mais 4 ao quadrado menos meio que multiplica 16, vai ficar 16 dividido por 2, 8. Então, eu vou fazer o gráfico agora baseado nessa expressão. Vamos começar com o gráfico de x ao quadrado. Nós temos aqui uma parábola x ao quadrado, ponto 1 e no ponto menos 1 vale 1. Esse é o gráfico de x ao quadrado. Agora eu vou fazer o gráfico de x ao quadrado dividido por 2, que nada mais é do que eu abrir em 2 o gráfico de x ao quadrado.
ou seja, observem que aqui quando x vale 1, o y também vale 1. Aqui no nosso caso, quando x vale 1, vai ficar 1 ao quadrado é 1, dividido por 2 vai valer meio. Da mesma forma, para x igual a menos 1, também vai valer meio. Então, nós temos aqui o gráfico de x ao quadrado dividido por 2. E agora eu vou somar 4 em x, ou seja, eu tenho que transladar em 4 unidades para a esquerda o gráfico de x ao quadrado dividido por 2. Então, o vértice de x ao quadrado dividido por 2 está na origem, vai para o ponto menos 4, e nós temos aqui um esboço do gráfico de meio que multiplica x mais 4 ao quadrado. Esse ponto que intercepta o eixo y é quando x é igual a 0, 4 ao quadrado dá 16, dividido por 2, 8. Então, por último, eu tenho agora que subtrair 8 unidades do gráfico meio que multiplica x mais 4 ao quadrado. Então, nós temos aqui o vértice que está sobre o eixo x. Quando eu subtraio 8 unidades, eu translado 8 unidades para baixo, o gráfico da função meio x mais 4 ao quadrado. Então, aqui nós temos o ponto menos 8, o ponto menos 4, e então nós temos aqui, observem que no gráfico de meio x mais 4 ao quadrado, o gráfico corta o eixo y no ponto 8. Quando eu translado 8 unidades para baixo, esse ponto vem para a origem. Então, aqui é um esboço do gráfico da função meio que multiplica x mais 4 ao quadrado menos 8.